Eu, além disso, estou cá hoje também como membro do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional. Nós, ao contrário da da Federação Portuguesa de Futebol, nós apoiamos a Boca. E é muito agradável esta edição conjunta de dois textos que são díspares, que disparam em direções diferentes, mas que marcam mesmo as direções em que uma editora vai. O que é que acontece aqui? Há bocado, eu estava, quando vinha a caminho, há um rapaz ali fora, terão visto, que estava a fazer malabarismo. E ele, a certa altura, pronto, ele estava a pedir uma moeda e eu decidi dar-lhe a moeda, pronto, os 50 cêntimos. E ele, simpaticamente, diz: olha, por acaso li uma coisa sua da qual gostei muito. E eu caí na asneira de perguntar qual. Nunca perguntem qual, porque geralmente as pessoas estão só a ser delicadas. E ele, após uma hesitação, respondeu: Filosofia de Ponta. Acontece que a Filosofia de Ponta foi escrita há 15 anos pelo Júlio Pinto, que era jornalista e colega, em mais de uma situação, do Fernando Assis Pacheco, e acontece que a Filosofia de Ponta era ilustrada pelo Nuno Artur Silva. Nuno Saraiva, peço desculpa, pelo Nuno Saraiva, que faz precisamente esta capa do Mistério do Coiso e outras histórias. Eu, no outro dia, também encontrei em casa uma fotografia de 3 alunos meus do princípio, quando eu comecei a dar aulas na faculdade há 20 e tal anos, antes tinha dado aulas no liceu, e estava nessas fotografias, estava o Hipólito Clemente. O Hipólito já morreu há mais de 15 anos também. O Hipólito eu conheci-o como livreiro da Opinião, aqui ao lado da Trindade, que era a livraria mais intelectual de Lisboa na altura. E ele era uma figura interessante, era um homem que fumava cachimbo, era livreiro, o que era uma coisa notável na altura, era no tempo em que os livreiros liam livros. O Hipólito Clemente, quando eu descobri que ele era pintor, ele era o pintor naif de Lisboa. E eu fiquei assim, achava muito estranho, porque o pintor naif, a partir de alguém que pinta coisas ingênuas, a ideia do naif foi inventada há 100 e tal anos com o Rousseau, é a ideia de alguém que não sabe pintar, por isso pinta ingenuamente. E desde então a discussão sobre pintura e literatura e afins é sempre nessa. Até que ponto é que a pessoa que faz as coisas ingênuas tem de ser ingênua e tem de ser não educada, tem de ser não formada? Aqui é a velha história que nós temos, que é esta bocadinho de rabo na boca. Quando falamos de literatura oral e tradicional, ela é boa se a pessoa que a faz for analfabeta. Quanto mais aquela pessoa for o produto genuíno, ou seja, pobre, miserável, etc., mais nós apreciamos aquela arte. E isto para mim choca-me um bocado, porque em princípio, na chamada literatura erudita, se o escritor em casa tem um Ferrari, ou se o escritor em casa vive maravilhosamente, não tem assim tanta importância em relação ao livro que faz. Precisamente, a obra é fingimento e não autenticamente. Portanto, há este equívoco que se aplica à literatura oral e tradicional, que é só se for autêntica que é boa. Isto é uma menorização. Ora, o Hipólito Clemente gostava daquele estudo de pintura, ou seja, ele gostava da pintura à qual nós chamamos de pintura naif. Sem perspectivas, plana, com cores primárias e assim por diante. E o que acontece aqui com o Tomás Bach é exatamente isso, que é, até que ponto é que ele é o produto autêntico? Ele próprio brinca com isso. O meu nome é Tomás Bach, assim conta nos papéis, nos folhetos de almanaque, sou o senhor dos cordéis. E agora aqui é que a porca torce o rabo. Formado em arte dramática, nunca aprendi a lição. Quem me ensinou foi a prática, sem pós na graduação. No início atuei na rua, sozinho para a multidão, despido com a cara nua, só de fato macacão. Chamava-me nessa altura pela alcunha mais fiel de operário da cultura do Teatro de Cordel. Cansado de ser o bobo da corte, sem um tostão, fui eu para a Rede Globo ser autor de televisão. E vai por aí adiante. Tal como, para mim, a arte africana, que é mais interessante hoje, não é aquela que imita, que é vendida nas ruas, a imitar a escultura em madeira tradicional, mas sim aquela que é feita com latas de Coca-Cola, com restos de dejetos do hoje. Essa é que é autêntica.
porque seria assim que teriam trabalhado os antigos se tivessem esses materiais à mão. Também o trabalho do Thomas Bach aqui é híbrido, na medida em que ora vai às raízes do tradicional, ora de repente nos finta à craque e diz, mas calma aí, eu tenho acesso a mais informação, eu não sou completamente analfabeto, eu posso até fazer metalinguagem e metadiscurso, se vocês quiserem. E eu acho que esse é para mim o trabalho mais interessante dos contadores de histórias. Por um lado, usarem matéria tradicional, por outro lado, transformá-la, remixá-la e não terem esse falso pudor que na verdade se torna um paternalismo, a meu ver, atroz, que é de fingir que são autênticos à antiga. Ou seja, para ser autêntico aqui, para ser fiel, é preciso trair as raízes. E precisamente a melhor forma de o Tomás Bach fazer um trabalho de recolha é transformar de alguma forma essa recolha. Nestas histórias que ele aqui traz, que a boca, eu acho fabuloso o trabalho da boca, acho que o audiolivro é de facto um objeto magnífico, é um instrumento, não tem nada a ver com essa inovação que são os e-books, não é? São coisas distintas, porque o audiolivro, para começar, existe desde há décadas que existe, embora em Portugal escasseie, porque as pessoas preferem ouvir as mesmas notícias da TSF ou ouvirem uma história contada, mas pronto, as pessoas façam o que quiserem. Mas o trabalho do Thomas Bach aqui, eu não consegui perceber, não consegui deslindar, e para mim esse é que é o sumo, aquilo que é tradicional, porque eram coisas que eu disse, mas eu já ouvi isto a algures, daquilo que é recriação do Thomas Bach. Nomeadamente nos textos, como há textos mais brangeiros, eu sugeria que hoje o Tomás Bach fizesse suavidade, porque é domingo e dia do Senhor, mas, por exemplo, ele entra numa tradição, só mais uma coisa, entra numa tradição que é portuguesa, da literatura brangeira, erótica e satírica e também, já agora, pornográfica. Há 2 dias eu estava a falar com um rapaz que ele não sabia que o Ricardo Araújo Pereira, quando chama as suas crónicas do Boca do Inferno, não está a homenagear Cascais, está a homenagear um poeta português chamado Gregório de Matos, que no século XVII fazia, como muitos poetas frades e laicos do século XVII faziam, poesia pornô mesmo. Pornô porquê? Porque faz parte da tradição, quer pagã, quer cristã, fazer esse jogo. Aliás, faz parte da tradição medieval. E quando ele tem um texto como Peido Logo Existo, e a seguir ele tem um texto como... eu não consigo dizer. O Tomás está precisamente a entrar nessa tradição. E o que me irritou no jovem com que eu estava a falar, é um jovem mestrando, é que ele, a certa altura, fazendo-se de culto, disse: esse Gregório de Matos é um poeta brasileiro, não é? E é uma tristeza, não é? É brasileiro e é português, porque no tempo em que ele escreveu, viveu e foi preso, como é tradição poética, Portugal e Brasil eram um só. Eu acho que estão de parabéns, eu gostei muito, diverti-me muito, e houve alturas em que me diverti menos. Pelo contrário, fiquei assim um bocado mais sisudo a ouvir estes textos, nomeadamente o Humor de Lagartixa. E passo agora a palavra para o Tomás Bach e pronto, parabéns.